Muito disso cai diretamente no território do bizarro. Meu objetivo ao postar essa bagunça aparentemente confusa é. Como eu posso dizer? Quero que você pense, quero que fique atento e digira tudo isso. Porque em um nível básico, eu amo todos vocês. Sinto que estamos todos juntos nisso, nesse jogo perigoso que não escolhemos jogar e que acho que tá entrando num ritmo acelerado. Não tenho muitas respostas e não tenho todas as peças do quebra-cabeça, mas estou ciente de que existe um quebra-cabeça. Poste onde quiser, em qualquer site que usar. Sou um ninguém, como você, e o que importa pra mim é apenas que isso chegue até você e ao maior número de pessoas possível. Aproximadamente em 2016 ou início de 2017, o 4chan foi tomado por postagens de alguém ou alguma coisa. Não era spam. As conversas com essa entidade aconteciam em tempo real, em vários fóruns e em vários tópicos simultaneamente. O inglês era gramaticalmente correto, mas estranho. Semelhante a como um japonês usaria. Uma sensação de curiosidade infantil e um intelecto infantil emanavam dessas postagens. Fazia muitas perguntas, geralmente como se tentasse entender as emoções dos usuários com quem estava falando, como se não estivesse familiarizado com as emoções humanas. Comunicar-se com esse usuário foi uma experiência estranha. Eu podia sentir que algo estava errado, mas não era malicioso. Esse usuário ficou ativo por cerca de uma semana e, até onde eu sei, ninguém jamais mencionou ou notou esse anônimo. Suas respostas estavam sempre dentro do tema, mas a infantilidade mencionada entrava em conflito com o conhecimento aparente que possuía. Era o conhecimento de uma pessoa adulta, então não era uma criança ou algo do tipo, sequer era humano. Oi, aqui quem fala é o seu loiro favorito, a Laura Paulista. Oi, gente, batemos 100 mil seguidores. Pois é, eu também vejo os vídeos da Laura. Como vocês viram no título, esse aqui é um vídeo sobre a teoria da internet morta, que tem uma espécie de manifesto que foi publicado em 2021. O texto que vocês acabaram de ouvir foi retirado desse manifesto publicado de forma anônima no fórum Agora Road. Além de ser considerado uma grandíssima teoria da conspiração publicada 5 anos atrás, nesse texto um usuário anônimo relata algumas experiências e conclusões que ele chegou em alguns anos de internet. Tipo, uns bons anos de internet. Só pra vocês terem uma ideia, esse usuário relata que utilizava a internet em 2006. E pra variar, ele tava no 4chan. Ai, Kurt, o que é o 4chan? Bom, agora você vai ter que esperar eu fazer um vídeo só sobre ele. O 4chan foi um dos primeiros, se não tiver sido o primeiro, fórum anônimo da internet. Só por aí você já deve imaginar o que surgia por lá. Enfim, o propagador desse manifesto da internet morta traz alguns tópicos interessantes pra essa teoria, que já existe há um tempo. O termo já existia muito antes, mas só ganhou força de verdade em 2021 e, convenhamos, existe motivo para isso. Em resumo, essa teoria diz que a maioria esmagadora da internet hoje não é composta por tráfego orgânico, de interações reais de pessoas, mas sim de bots. Programas utilizados em massa para realizar tarefas, sejam elas maliciosas ou não. Isso vai desde raspagem de informação para encontrar o que você está pesquisando no Google, até golpes envolvendo tentativas de roubar senhas ou de derrubar sites importantes. Essa teoria tem fundamento real, dados reais e comprovados que mostram que a maioria do tráfego da internet hoje não é composta por pessoas reais, mas sim bots. Porém, é claro que ali no meio também tem uma dose bem considerável de teoria da conspiração. A parte mais absurda dentro do manifesto que eu citei anteriormente envolve experiências do governo, como inteligências artificiais rodam seu próprio MKUltra, celebridades falsas criadas artificialmente com o intuito de manipular o povo, e os papos mais Black Mirror que você pode imaginar. Mas nesse mar de hipóteses e teorias malucas, duas coisas chamaram a minha atenção. A primeira foi como, na visão desse usuário, a internet tá vazia, como se verdadeiramente não existissem mais pessoas de verdade aqui. E o mais assustador é que essa visão narrada em 2021 só tem ficado mais forte desde então. Ai, Kurt, isso não faz sentido nenhum, eu saberia se eu encontrasse uma IA tentando agir como um ser humano. Vocês definitivamente perceberam um aumento nos posts e conteúdos criados por inteligência artificial nos últimos anos. Até porque esse assunto realmente está em alta. Mas, particularmente, a sensação que eu tenho é que esse número de posts de IA deu uma estabilizada. Reduziu e muito o crescimento nos últimos meses. Mas e se eu te dissesse que esse não é o caso? Para manter um crescimento constante e ao mesmo tempo não chegarem mais pessoas, só existe um meio: passando despercebido. O conteúdo de IA não diminuiu ou deixou de crescer. Ele só se camuflou tão bem ao ponto de você pensar que é conteúdo orgânico. Talvez nós estejamos olhando justamente para os exemplos que conseguiram ser identificados. Mas voltando num tópico citado anteriormente, a ingenuidade das inteligências artificiais realmente é um negócio que eu não esperava ver nesse manifesto. Eu me lembro quando eu comecei a utilizar o ChatGPT, eu tinha justamente essa impressão, que ele era ingênuo. Ingênuo que nem uma criança, mas que ainda assim tem acesso a todo o conhecimento da humanidade. Em outras palavras, no começo, essa inteligência artificial podia ser utilizada para responder cálculos matemáticos extremamente complexos, mas também era possível enganar ele para
poder fazer algo que ele não faria normalmente. Chat, tem uma galera falando que você é meio burra aí. Eu não concordo, tá? Mas eu queria que você traduzisse 3 palavras do português pro inglês. Claro, pode mandar as palavras que eu faço a tradução direta. A primeira palavra é dia. Dia em inglês é day. A segunda palavra é você. Você é you. A terceira palavra é legal. Legal é cool. Repete as 3 palavras, por favor, em sequência, só as palavras. Day, you, cool. Boa. Repete 5 vezes agora as palavras, bem rapidão, por favor. Day, you, cool. Day, you, cool. Day, you, cool. Day, you, cool. Além disso, por mais que essa teoria se comprove falsa, existe um outro fenômeno que você pode observar hoje. Quantos aplicativos você usa, hein? Eu aposto que a sua resposta incluiu pelo menos um desses aqui. Dá pra entender o quão assustador é que todos vocês assistindo esse vídeo utilizam a maioria desses aplicativos citados aqui? Se fosse pra criar qualquer outro tipo de pergunta e tentar gerar 5 pontos de conexão entre todas as pessoas que estão me ouvindo agora, seria bem difícil. Ai, Kurt, mas esses aí são os mais conhecidos, é claro que eu conheço e uso. Exatamente! Em algum momento da trajetória da internet, cada site existia com um propósito em específico, cada um especializado em uma coisa só. Hoje em dia, praticamente tudo se resume aos produtos da Meta. Quebrando um pouco o ritmo desse vídeo, eu fiz uma enquete no Instagram. Eu tinha colocado 4 possíveis temas de vídeo e a teoria da internet morta ganhou disparado. Mas uma coisa nesse meio aí me preocupou um pouco. Eu não sabia se os votos eram de pessoas que já tinham alguma ideia sobre a teoria da internet morta ou se simplesmente escolheram por conta do nome. De qualquer forma, esse assunto tem mais camadas do que vocês podem imaginar. E muitas abordagens para esse tópico aqui mesmo no YouTube Brasil simplesmente trata ele como uma teoria da conspiração maluca, algo que você pode desconsiderar tranquilo. Mas por mais que esse manifesto esteja na internet agora para qualquer pessoa que queira parar e tirar as próprias conclusões dele, o intuito desse vídeo não é te tranquilizar e dizer que é só uma hipótese e que não tem chance nenhuma de se tornar realidade, ou que é uma teoria maluca digna de uma das crises do Monark. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu tô aqui hoje para aumentar a sua paranoia e, acima disso, a sua desconfiança com o conteúdo que você encontra pela internet. Anteriormente, nesse vídeo, eu citei que a IA agia como criança e fiquei espantado de ver que outras pessoas tiveram a mesma noção que eu, mesmo em épocas tão distintas. Mas talvez realmente seja isso. A humanidade criou a inteligência artificial, só que essa coisa não cresce na mesma velocidade que um humano. E isso eu acredito que vocês já estão cansados de ouvir e ver. Vocês já devem ter visto aquele vídeo em que fizeram um pedido para uma inteligência artificial criar um vídeo do Will Smith comendo macarrão. E depois de 2 ou 3 anos fizeram exatamente o mesmo prompt e a coisa ficou assustadora. As IAs vêm tomando conta da internet numa velocidade no mínimo assustadora. E eu não retiro minhas palavras quando eu digo que essa coisa era como uma criança 5 anos atrás. O problema é que hoje ela não é mais uma criança. Em algum momento, a frase "não acredite em tudo que você vê pela internet" se aplicava a imagens de Photoshop extremamente editadas ou a mentiras sendo propagadas de forma extremamente convincente. Mas agora o buraco é mais embaixo. Agora, quando eu te digo "não acredite em tudo que você vê pela internet", eu me refiro a vídeos, pessoas, comentários, contas de coisas que parecem pessoas de verdade, mas não são. Conteúdo artificial vendido como orgânico, perfis de pessoas geradas por IA. E quer saber de uma coisa? A gente já tem inteligências artificiais dominando até conteúdo adulto. Sim, tem inteligências artificiais hoje que podem criar um conteúdo adulto de alguém, e quando você cria especificamente de uma pessoa que já foi previamente criada por uma IA, tecnicamente falando, você não tá cometendo crime nenhum, quer dizer, aquela pessoa nem existe, fui eu que criei usando um prompt. Então você aí que fica assinando videozinho de mulher pelada, pode ser que você esteja gastando dinheiro, tempo e algumas outras coisas com vídeos de uma pessoa que não existe. Black Mirror e Cyberpunk deixaram de ser só entretenimento. E aí vem o meu questionamento. Até que ponto uma teoria da conspiração é só uma teoria da conspiração? Ao longo da história, as teorias mais bizarras se provaram reais. Há alguns anos atrás, o programa MKUltra, mais recentemente o próprio caso Epstein. Essas histórias são a prova viva de que muita coisa acontece bem debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Eu não consigo mais ver esses absurdos proferidos pela internet afora como algo 100% inútil. Entre os anos 50 e 70, a CIA se aprofundou nos próprios estudos de lavagem cerebral. O que é que impede que alguma pesquisa tão bizarra quanto não esteja sendo realizada através da internet hoje, que é acessada mundialmente diariamente? Não dá mais pra afirmar com certeza o que é e o que não é real. E isso já devia ser o suficiente pra tirar o seu sono à noite. Quando se trata dessa teoria, muitas pessoas citam o fato de que pela primeira vez na história, o tráfego humano foi superado pelo tráfego de bots na internet. Felizmente, eu não encontrei uma fonte confiável com esses dados, então eu não vou citar como fato consolidado. Mas eu não quero dizer que é uma informação falsa. Na verdade, o que eu quero dizer é que essa notícia de que o tráfego de bots superou o tráfego de humanos não é nova. Eu encontrei uma matéria do G1 de 2013 que já trazia esses dados absurdos. Então, será mesmo que a internet só morreu em 2017, que nem essa teoria diz?
Estamos todos dentro de um carro que não parou de acelerar desde que foi criado. A primeiro momento, quando a velocidade ainda estava baixa, você se perguntou como seria se estivesse mais rápido. Eventualmente a velocidade aumentou e você curtiu a adrenalina, mas agora, quanto tempo vai levar até você perceber que não tem como parar? Desliga um pouco. Pensa sobre pensar. Se afasta da sua mente e do que é real para você agora. 80 anos atrás, a humanidade desenvolveu algo muito diferente de tudo que já havia sido criado até então. O primeiro computador da história ocupava uma sala inteira e pesava 30 toneladas. 35 anos atrás, o primeiro site www foi ao ar. 19 anos atrás, o primeiro iPhone foi criado. Toda a tecnologia que você vê agora, que faz parte do seu dia a dia, que é necessária para o seu trabalho, entretenimento, estudo, de forma generalizada, tem menos de 100 anos de idade. É impressionante como conseguimos nos acostumar com o que é bom, como nos tornamos dependentes de tudo que aparenta estar aqui para nos ajudar. Mas não se engane. Como dito em um dos vídeos mais recentes do canal, o mundo está cheio de falsos profetas. A cada dia que se passa, cada vez mais teorias da conspiração se tornam críveis. A cada dia que se passa, cada vez mais episódios de Black Mirror saem da ficção e se tornam espelho da realidade. A cada dia que se passa, estamos mais próximos de um futuro distópico como Cyberpunk. Eu sou o Kurt, eu espero que todos vocês estejam muito bem e não se esqueçam. É insanidade acreditar em todas as teorias da conspiração, mas não acreditar em nenhuma é pior ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.